Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. O principal objetivo dessa teologia é, obviamente, ser a teologia para o século XXI em diante. Essa teologia, ela empodera Jesus e tira as cartas de Paulo e toda a parte adulterada do livro do Apocalipse, conforme está dito aí, conforme está escrito aí na capa desse vídeo. Eu recebi revelação divina para desvendar o livro do Apocalipse, Daniel e as cartas de Paulo. E o que há de mais significativo em relação às cartas de Paulo é que elas são um empecilho para que os seres humanos jamais cheguem ao cristianismo de Jesus Cristo. Eu peço que você deixe um like, eu sei que esse assunto é novo, é um assunto que muito pouca gente aceita, mas é revelação divina. Você deixa um like, ative o sininho de notificação e se inscreva no meu canal. Eu acredito que a Bíblia contém dicas, vestígios e pegadas de Deus. Por muitos anos, por 2000 anos, a parte adulterada das cartas do apóstolo Paulo foi considerada a palavra de Deus. Quando na verdade não é bem assim, ou seja, não é nada disso. Eu vou dizer para você o que diz a teologia paulina que você pode ver nas cartas de Paulo. A teologia paulina pode ser assim resumida. Ela afirma que a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, é a fonte e a força do pecado. Que a lei de Deus é um tutor ou um aio depravado. Que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte. Isso é terrível. A lei de Deus nos santifica e é a única fonte de santificação que nós temos. Afirma ainda que a justificação é da carne, em vida, mediante fé somente, e não do Espírito após a morte, mediante fé e obras. Tiago afirma que é fé e obras da maneira correta, a Bíblia toda afirma isso, e Jesus também. Que uma vez livres da lei e justificados, somos tornados completamente justos, santos e retos. E, finalmente, que a graça, assim alcançada, é responsável pela salvação. Ou seja, essas cartas são terríveis. São terríveis. Mas qual é a tática utilizada pelos trabalhadores de Nero que adulteraram as cartas de Paulo? Aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios e aos Gálatas. A tática é morder e soprar. Dar uma paulada na lei de Deus. Qual é o objetivo de destruir a lei de Deus? Transformar os cristãos em bandidos. Foi isso que Nero pensou. É incrível como ver alguém pago para defender um ministro de Deus batendo na lei de Deus com toda a força. Como acontece com os melhores pregadores, isso não é de hoje. Agora, o versículo bíblico de apoio com relação às cartas de Paulo para provar que as cartas de Paulo são terríveis é Romanos 3:28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Ou seja, Deus não tem o menor prazer em saber, em ver que o ser humano obedece à sua lei. Isso não é uma coisa que se afirme nem entre os homens, ainda mais com relação a Deus. Agora eu quero dizer para você o seguinte, eu quero chamar você a ter confiança, que a lei de Deus são os 10 mandamentos. É fácil guardar? É. A lei dos homens, ela já recepcionou 7 dos 10 mandamentos, do 4 em diante, não matará, não furtará, não dará falso testemunho, tudo isso já é condenado pela lei dos homens. Os 3 primeiros não. Os 3 primeiros são muito santificadores. Eu convido você a guardá-los. Eu convido você a andar diante de Deus segundo os 10 mandamentos e tudo que Jesus ensina. E garanto a você que você sentirá confiança na sua integridade, porque você andou diante de Deus. Essa é a grande vantagem de andar diante de Deus. Já fui desenganado de câncer, já fui desenganado com insuficiência cardíaca. E nesses casos, anjos do Senhor me curaram. Mas eu me agarrei à Bíblia. As letras do Evangelho me sorriam. E eu tinha confiança naquilo que eu tinha feito, que eu tinha dado diante de Deus, tanto quanto possível, mesmo sendo um pecador. Me agarrei e a alegria chegou. Eu nunca senti tanta alegria antes nem depois. Até que o anjo chegou e me curou. Isso já aconteceu
mais de uma vez. Chegou no caso da insuficiência cardíaca e da cegueira. Por isso eu digo, eu não estou garantindo que Deus vai chegar nessa hora para te curar, mas Ele vai te dar aquela alegria que ninguém pode tirar. E se você tiver que ser chamado, é para a partir da sua morte, você se encontrar com Jesus Cristo através dos seus anjos e ir direto para o céu, para viver lá como um anjo a serviço de Deus, conforme está escrito em Apocalipse 11:12. Com relação à confiança, essa palavra vem de Jó. Quem é Jó? Jó é um mito muito antigo, de talvez dezenas ou centenas de milhares de anos. É um homem reto, sofrendo diante de Deus e colocando a sua justiça diante de Deus, coisa que é muito comum aos seres humanos. O que a quadrilha de Nero, que são os sofistas, disseram é o seguinte: Deus não te deve nada porque Adão pecou. A única coisa que Deus tem para você por justiça é o inferno. O trabalho mais importante, mais estafante, que mais ocupa a Deus é jogar a ira sobre os seres humanos que pecaram. E o trabalho mais intenso e dedicado e devotado do ser humano é desagradar, desafiar a Deus. Gente, nada disso é verdade. Nada disso é verdade, é tudo muito mentira. Voltando a Jó. Isso se encontra no livro de Jó, capítulo 31, versículos 5 a 10. Está escrito assim: Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviarem-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se meu coração foi seduzido por mulheres, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outro durma com ela. Jó 31, de 5 a 10. É Jó apresentando a sua justiça diante de Deus. Ou coisa maravilhosa é quando você anda em retidão. Tudo Deus infunde aquela confiança no seu coração. Por que é que hoje não se fala mais nisso? Porque a reforma protestante foi feita segundo as cartas do apóstolo Paulo. E as cartas do apóstolo Paulo, segundo o livro de Daniel, foram adulteradas por Nero para construir um personagem chamado Abominável da Desolação, que tem o rosto do apóstolo Paulo, que tem o corpo do Império Romano e tem o espírito do maligno. Esse personagem é terrível. O único objetivo dele, o principal objetivo dele, é minar, tirar, acabar toda a confiança que o ser humano possa ter em Deus. Mas eu te convido, vem. Jesus é diferente de todos nós. E o Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída ao ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme João 1,17. Quando Jesus foi morto, ele entregou essa porção do Espírito Santo, a essência de Deus, que ele foi atribuído para voltar a ser um com o Pai. Ou seja, hoje, Jesus se encontra no seio do Pai, indistinguível. Quem vê a mim vê o Pai, eu estou no Pai, eu voltarei ao Pai, é o que ele diz. Eu e o Pai somos um. Então, realmente é maravilhoso pensar assim. Pense em Jesus como Deus. O receba como Deus. Mas tem uma coisa importante que eu vou convidar você a fazer, que é a experiência chamada experiência cristã. É uma experiência mitológica muito antiga. Porque Jesus diz, antes de Abraão eu sou, ele sempre existiu. Para que você se aproprie dessa confiança que Deus quer colocar no coração de todos aqueles que andam na presença dele. Você precisa andar na presença dele. Jesus afirma, seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Então, para que você se aproprie da confiança que há em Deus, porque Deus é espírito e você também tem um espírito. E aquela experiência de você, de o Espírito Santo, a essência de Deus, influenciar você, é chamado de Paráclito Consolador, que só se consegue se andar nos mandamentos de Jesus, que são os 10 mandamentos, mais o Evangelho, que são a mesma coisa. Então, para você se habilitar isso aí, para receber o Espírito da verdade, que Jesus disse, o Espírito da verdade,
Você precisa falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos. Precisa se dirigir a Deus em oração com toda a confiança, estender a mão ao seu próximo tanto quanto você possa. Eu te convido para essa experiência. Coloque isso em prática. Se não funcionar, você me fala. Eu deixo o meu e-mail aqui. É a única coisa que eu prego para todas as pessoas. Eu não tenho como ficar pregando mil outras coisas, porque não existem. Só existe essa experiência. Você se colocar diante de Deus para confiar nele. Eu sei que essa causa é importante para mim e como é revelação divina deve ser também para você. Eu deixo aqui o meu e-mail para que você se junte a mim nessa causa e que possamos reconstruir um cristianismo verdadeiro, ético e socialmente responsável. E te lembro, não esquece de orar. Orar todo o tempo, colocando a tua petição diante de Deus. Não deixe de agir, estendendo a mão ao teu próximo, esteja vigilante, porque isso é mandamento de Jesus. Isso dá sentido à vida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, que Deus abençoe.